Então, exercício de psicometria. Tá? Um exercício que envolve turbina, ok? Então, seja uma turbina que o ar úmido entra a 100 graus Celsius, 150 kPa, 25% de umidade relativa e com uma vazão volumétrica de 0,16 m3 por segundo. O ar úmido deixa a turbina a 30 graus Celsius e 20 kPa. Considere que a turbina é adiabática e despreza os efeitos de energia cinética e potencial. Então, ó, tranquilo, né? Está entrando aqui ar úmido a 150 kPa, 100 graus Celsius, e está saindo a 30 graus Celsius e 20 kPa. Tá? Então, vai ter uma potência, tá? Vai gerar uma potência. A turbina é adiabática, ok? Vamos ver aqui os itens. Bom, determine, letra A, pressão parcial do vapor e do ar em kilopascal, tá? No caso, aí é na entrada, tá? Não está falando, mas é na entrada. B, a razão de mistura em quilo de vapor por quilo de ar seco na entrada. C, a vazão máxima de ar na entrada em quilo por segundo. D, a vazão máxima do vapor na entrada em quilo por segundo. E, pressão parcial do vapor na saída em quilopascal. F, pressão parcial do ar seco na saída em quilopascal. G, umidade relativa na saída. H, a potência da turbina em quilowatt. I, a vazão volumétrica na saída em metro cúbico por segundo. E J, a taxa de geração de entropia em kilowatt por Kelvin. Bom, solução. Letra A. Determine a pressão parcial do vapor e do ar em quilopascal na entrada, ok? Bom, para a temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de saturação vale 101,4 kPa. E a umidade relativa, né, inicial, né, no ponto 1, é a pressão do vapor no ponto 1 sobre a pressão de saturação no ponto 1. Então, vai ser o 0,25 é igual a pressão de vapor 1 sobre 101,4. Então, só multiplicar o 101,4 por 0,25, a pressão do vapor inicial é igual a 25,35 kPa. Bom, a soma da pressão do ar seco mais a pressão do vapor no início é igual a 150 kPa. Então, a pressão do vapor vai ser o 150 kPa menos 25,35 kPa. E aí a pressão do vapor vai ser de 124,60, perdão. Aqui é a pressão do ar seco, tá? 124,65 kPa. Ok, ó, aqui tá certo. A entrada. A pressão do vapor vale 25,35 kPa e a pressão do ar seco vale 124,65 kPa. Depois eu arrumo esse detalhe aqui. Bom, letra B. Determine a razão de mistura em quilo de vapor por quilo de ar seco na entrada. Razão de mistura, teoricamente, seria a razão entre a vazão máxima de vapor sobre a vazão máxima de ar seco, que também pode ser dada aqui na forma de pressão, tá? Então, nós temos a pressão do vapor na entrada, a pressão do ar seco na entrada, fazendo essas contas dá 0,1265. Então, a razão de mistura vale 0,1265 kg de vapor por quilo de ar seco, ok? Letra C. Determine a vazão máxima de ar na entrada em quilo por segundo, tá? No caso, é a vazão máxima de ar seco, ok? Então, a gente vai usar a equação dos gases ideais, tá? Então, nós temos aí, ó, a pressão do ar seco vezes a vazão volumétrica é igual à vazão máxima do ar seco, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura T1 dividido pelo mol do ar seco. Nós temos a pressão parcial do ar seco vezes a vazão volumétrica, tá? Temos a temperatura, ok? E aí a vazão máxima de ar seco vai ser de 0,1863 kg por segundo, ok? D. Determine a vazão máxima do vapor na entrada, ok? Bom, a vazão máxima pode ser calculada através da razão de mistura ou através da lei dos gases ideais, tá?
vamos usar a lei dos gases ideais. Então, a gente vai pegar a pressão do vapor, vazão volumétrica, vazão máxima do vapor, que a gente quer, temperatura nós temos. Então, ó, 25,35 é a pressão do vapor na entrada. A vazão volumétrica, lembre que é a mesma coisa, tá? Os dois ocupam o mesmo volume, tá? Tanto o ar seco como o vapor. Consequentemente, eles vão ter a mesma vazão volumétrica quando estão na mesma seção, ok? A temperatura em Kelvin e aqui a massa, o mol do vapor. Então, a vazão máxima de vapor na entrada vai ser de 0,02357 kg por segundo, ok? Muito bem. Se nós usarmos a fórmula da razão de mistura, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, a gente tem a razão de mistura, a vazão máxima de vapor sobre a vazão máxima de ar seco. O resultado também vai dar 0,02357 kg por segundo, ok? Bom, letra E. Pressão parcial do vapor na saída em kilopascal. É aqui que precisamos entender alguns detalhes. Então, na saída, a temperatura vale 30 graus Celsius e a pressão vale 20 kilopascal. Nesse caso, temos a pressão de saturação do vapor que vale 4,246 kilopascal. A razão de mistura continuará constante se não houver condensação do vapor, e ela depende da umidade relativa inicial. Claro que das condições finais também. Considerando a razão de mistura constante, se a pressão parcial do vapor na saída for menor do que a pressão de saturação do vapor na saída, então não haverá condensação. Tá? Caso contrário, ocorrerá condensação e haverá uma nova razão de mistura e a pressão final do vapor será a pressão de saturação do vapor na saída. Então vamos lá, vamos entender isso. Tá? Usando a fórmula da razão de mistura e considerando ômega 1 igual a ômega 2, tá? A mesma razão de mistura, tá? Nós temos essas pressões aqui, tá? A pressão do ar seco na saída é a pressão da mistura menos a pressão do vapor, tá? Então, ó, substituindo esse valor aqui 20, tá? Que é a pressão na saída, resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, a pressão do vapor é de 3,38 kilopascal, tá? Então, olha só, a pressão parcial do vapor na saída vale 3,38 kilopascal. Ela é menor do que 4,246 kilopascal, ok? Então, não haverá condensação, beleza? Para a mesma temperatura aí que está na mesma temperatura, ok? Muito bem. Então, ó, F determina a pressão parcial do ar seco na saída em kilopascal. A pressão do ar seco mais a pressão do vapor é igual a 20. A pressão do ar seco na saída é igual a 20 menos 3,38, que deu 16,62. A pressão parcial do ar seco é esse valor aqui de 16,62 kilopascal. Ok? G. Determina a umidade relativa na saída. Tá? A umidade relativa é a pressão do vapor sobre a pressão de saturação. Olha só, aqui que está a questão, né? Que não houve condensação. Tá? Para que ocorresse condensação, essa pressão do vapor tinha que ser igual a 4,246, né? Ou até maior. Mas como ela é menor, significa que vai ter uma umidade relativa de 0,7960. Tá? Então, a umidade relativa na saída vale 79,6%. Beleza? Ou 60%. Ok? H. Determine a potência da turbina em kW. Usando a primeira lei da termodinâmica, para volume de controle,
para uma entrada e uma saída em regime permanente, teremos, tá? Zero é igual a taxa de transferência de calor na turbina, menos a potência da turbina, mais a vazão máxima, vezes essa diferença de entalpia, diferença de energia cinética, mais a diferença de energia potencial. Claro que esse termo da energia cinética, a variação da energia cinética, a variação da energia potencial e a taxa de transferência de calor na turbina vai ser tudo igual a zero, ok? Então, ó, tudo é igual a zero. A potência da turbina vai ser só a vazão máxima vezes a diferença de entalpia, H1 menos H2. E aí nós vamos ter que essa variação aqui, toda, tá? Nós vamos ter a componente do ar seco mais a componente do vapor, tá? A gente vai ter a vazão máxima vezes a variação da entalpia do ar seco, mais a vazão máxima do vapor, vezes a variação da entalpia do vapor, ok? Lembrando que as vazões máximas são constantes, ok? Bom, olhando aí os valores para a tabela, tá? Para a temperatura de 100 graus Celsius, a entalpia do ar seco, 373,7 kJ por quilo, a função de entropia 1,92119 kJ por quilo, tá? Esse valor já está interpolado. Para o vapor a 100 graus Celsius, a entalpia do vapor saturado vale 2.676,1 kJ por quilo. A entropia vale 7,3549 kJ por quilo Kelvin, tá? Essa aqui é também a entropia do vapor saturado. Para o ar a 30 graus Celsius, a entalpia do ar seco vale 303,21 kJ por quilo. A função de entropia vale 1,712 kJ por quilo Kelvin. Para o vapor a 30 graus Celsius, a entalpia do vapor saturado vale 2.556,3 kJ por quilo. E a entropia vale 8,4533 kJ por quilo Kelvin, tá? Olha aí, ó, para o caso de vapor levemente superaquecido, vamos utilizar as propriedades de vapor saturado. Bom, então, aí, substituindo aqueles valores, ok? Nós vamos ter uma potência de turbina de 15,95 kW. Bom, letra I. Determine a vazão volumétrica na saída em metro cúbico por segundo. Então, a gente vai calcular a vazão volumétrica usando os dados do ar e a lei dos gases ideais, tá? Então, a pressão do ar seco na saída, pressão parcial, a vazão volumétrica, a vazão máxima de ar seco, temperatura T2 e o mol do ar. Então, ó, vazão máxima de ar seco na entrada é igual a vazão máxima de ar seco na saída, que vale 0,1863 kg por segundo. A do vapor também, porque não houve condensação, vale 0,02357 kg por segundo, ok? E aí, substituindo os valores, a gente vai ter uma vazão volumétrica de 0,9747 metro cúbico por segundo, tá? Esse valor poderia ser calculado com os dados do vapor ou com os dados da mistura também, que o resultado ia ser o mesmo. Beleza? Bom, letra J. Determine a taxa de geração de entropia em kW por Kelvin. A fórmula segunda lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente com uma entrada e uma saída é essa aqui, tá? Aqui é zero porque é regime permanente, tá? Se não fosse, teria um ΔS e ΔT. Esse somatório aqui da taxa de transferência de calor sobre a temperatura é a soma, é a taxa de transferência de entropia devido à transferência de calor. E esse outro termo aqui, a vazão máxima vezes S1 menos S2, é a taxa de transferência de entropia por meio da vazão máxima, tá? E esse termo aqui é a taxa de geração de entropia. Isso aqui que determina se existe irreversibilidade no sistema ou não, tá? A turbina sendo adiabática, esse somatório aqui é zero. E a taxa de geração de entropia é a vazão máxima vezes S2 menos S1. Isso aqui é para uma mistura. Mas então, nós vamos ter
a parcela do ar seco e a parcela do vapor. Tá? N ponto vezes a diferença de entropia específica para o ar seco é a vazão máxima vezes a diferença de função de entropia menos R barra sobre o mol do ar vezes o Ln da pressão parcial do ar seco na seção 2 sobre a pressão do ar seco na seção 1. Substituindo os valores, nós vamos ter que vazão massa de ar seco vezes essa variação de entropia a 0,06876. Tá? Para o termo referente ao vapor, é direto, é só fazer a vazão massa do vapor vezes a diferença de entropia. Tá? Tabelado, esse aqui tabelado, aqui nós já calculamos, resultado dá 0,02589. Então, somando a taxa de geração de entropia do ar seco mais a taxa de geração de entropia do vapor, resultado dá 0,9465 kW por Kelvin, ok? Então, tá aí o exercício.